Pronto, a gente está de volta aqui para continuar a nossa conversa, porque 1 hora parece que não deu conta, né? Tô esperando aqui o Harley voltar, porque realmente é um assunto. Agradeço a quem está acompanhando a gente, viu o Siddhartha, viu o Roberto, um amigo muito querido que também começou as supervisões lá no começo em psicologia analítica, estava aqui acompanhando. E muitas pessoas que fizeram parte dessa trajetória. Então é bom sentir essa energia de apoio, de força, no momento em que nós estamos nos reconstruindo, né? Pronto, o Harley chegou aqui. Continuar. Eu Voltei. sabia que uma hora ia ser pouco, né? Eu te interrompi, tu lembra onde é que você estava pra gente voltar? Acho que eu estava falando ainda há pouco da aula, né? De que quando a Era. Nise da Silveira foi levar as pinturas dele para Jung, né? Jung questionou-a se ela estudava mitologia. Aí ela disse que não. E Uhum, a resposta do Jung foi: rapaz, pois estude, porque sem mitologia você jamais vai entender a psicose dos seus pacientes. isso. Ou seja, isso abre um leque de estudos e de possibilidades que é como se. É como não, né? Eu ia dizer é como se, mas cada ser humano carrega em si, né, a história da humanidade toda, de certa forma. Né? Ela não carrega a história, carrega a possibilidade da história, né? Que é uma coisa, é um conceito arquetípico que eu não vou entrar aqui que não é o. Talvez depois a gente possa até fazer outro para falar É, dos pode, conceitos, mas né? se quiser falar, pode falar, né? Se alguém se Mas, quiser falar, fica à mas vontade. enfim, porque a gente estava falando da quantidade de leitura, de estudo, Uhum, de uhum. dedicação que envolve a isso. E junto Isso. a E essa que não é dedicação, místico, porque assim, né? Que mesmo quando a gente vai para passear por outro, no caso, eu que sou astróloga também, que ai, estudo, esqueci de aí as dizer, pessoas não entendem que envolve muita leitura, que o método vai para tudo, né? não é? Envolve é, é, é esse comprometimento, né? De você estar Uhum. sempre pesquisando. E Jung tinha uma frase que eu acho que é fantástica: um livro abre outro. Você começa a ler, aí vem uma citação de alguém que ele fala, aí você, pô, aí você vai atrás, você vai, quer ler aquilo também, né? Ultimamente, eu vou falar de mim um pouco, assim, o que tem me atraído, eu sempre gostei, mas o que tem me atraído bastante, o que eu estou estudando além de tudo, né, da formação, é poesia. A Aham. formação da poesia, o uso das palavras da poesia, porque, de Sim. certa forma, o Hillman fala dessa base poética da mente, É isso. Da né? psicologia imaginal. Pois Uhum. é, e dessa coisa metafórica, que como a gente trabalha com metáforas 24 horas, e o paciente que vem aqui, ele fala assim, cara, eu me senti como se... Quando ele fala esse como se, aí Uhum. ele já está criando uma imagem, né? A imagem está Uhum. surgindo, está se desenhando, né? Uhum. E Uhum. essa... E nada mais, assim, palpável, se eu posso dizer, para a gente entender isso do que a linguagem poética. Do que você Também. ler a poesia e tentar, porque você tenta imaginar o que o poeta estava escrevendo, o que é que ele estava querendo dizer ali, porque a poesia, as palavras ganham uma amplitude que fogem delas, né? A- São palavras que são muito mais do que palavras. É como o meu professor também, o Cavalcanti Júnior dizia, assim, são letramentos múltiplos, né? A poesia, as imagens, elas têm esse poder de trazer, nos acionar em múltiplos sentidos. É, é no sensorial, é na imagem, é na mente, é no coração, então toca. Então, esse como se a gente for pensar esse como se nessas várias dimensões da alma.
E quando o analisando vem, aquilo que ele está falando ali é poesia. Ele está falando da vida dele, ele está tentando trazer imagens. Quando ele vem contar da sua dor, que não tem como ele expor em palavras, ele tem que usar uma forma em que as palavras se amplifiquem mais do que elas são. E isso você, fazendo analogia até com música, né, você vai afinando o ouvido. E aí entra a supervisão também, né? Para ajudar, usando essa figura de linguagem, assim, para afinar o que você está escutando dentro daquele contexto que o analisando está trazendo para você, sabe? Eu acho que e isso requer, como você bem sabe, Jung, ele era um cara que passeou assim pela ciência como um todo, né? Jung foi para mitologia, Jung foi para a física, escreveu com físico, escreveu com filólogo, escreveu com... enfim, ele passeou, porque ele viu que estava ali muita coisa, né? Assim, da Passou psique humana. pela filosofia, passeou. Gente, eu Pela acho assim, alquimia, pela assim, alquimia, pelos esses conhecimentos gnósticos, pelas religiões, então era um eterno curioso. Até quando eu fui falar sobre astrologia numa live passada, falando de astrologia nessa perspectiva psicológica, ele era um leonino, com ascendente em aquário, com grande uma curiosidade. É uma metáfora, outra metáfora. Por exemplo, a astrologia que ele utilizava, né? Dentre muitas aí. Mas é bem isso, esses vários conhecimentos vão ajudando que a gente afine essa percepção. A percepção vai se tornando mais refinada, múltipla, pois é. aberta. Porque tudo isso para ele era exatamente isso, a projeção desse inconsciente que a gente partilha. Né? Mitologia é exatamente isso, é a projeção, como diz o Campbell, tem uma frase que eu acho fantástica, ele diz assim que a mitologia ela é a música do universo. Você pode até nem escutar, mas você vai estar dançando ela. E é assim, Justamente. a gente está dançando. Essa mitologia, quando você vai estudar não só o mito seco, né? Até como o Gustavo fala, o Gustavo Barcelos, ele fala, não é o mito em si, aquela criatura, aquele Deus, mas é a relação daquele Deus. Como ele se relaciona. Como... Por exemplo, o mito do arquétipo do curador ferido, né? As pessoas entenderem que eu acho que tem muita gente da área que está nos escutando, mas quem é de fora, às vezes, pega uma conversa de um terapeuta junguiano falando e não entende o básico da questão das imagens, aí que é bem isso. Que você colocou, que o Gustavo Barcelos vai enfatizar, né? De que não é o mito em si, mas as relações que esses deuses vão falar que são arquetípicas. Todo ser humano passa por aqueles processos. E como que a gente se identifica mais? Tomei a tua palavra aí, desculpa te interromper. Não, aqui a nossa conversa não tem falar, é uma conversa, né? Assim, é um prazer conversar aqui. E falar sobre isso que eu acho que é o que a gente ama, é o que a gente gosta de fazer. Não tem nada melhor do que isso, do que falar sobre isso, né? Sobre a psicologia analítica, sobre esse processo de supervisão, sobre análise, sobre todo o conhecimento que envolve, né? É isso que a gente se propõe a fazer, né? Que é, sei lá, trabalhar com a alma humana, né? Trabalhar com fazer essa tessitura eterna, né? Da alma humana. Essa tessitura que o terapeuta tem que fazer e que o supervisor que está ali ajudando tem um compromisso ético duplo, triplo, quarto, não sei nem dizer, assim, acho que é muito grande. Mas também tem aquela questão, a pessoa, o analista que procura uma supervisão também tem que se implicar. É algo que eu venho refletindo durante a minha experiência como supervisora, que acompanhei algumas pessoas também. Eu também não sei se você percebeu isso nessa tua experiência com grupos iniciais, né?
Pois é. Que se bem que a pessoa não se implica, quer dizer, é a mesma coisa que a análise. Se alguém vai para o processo terapêutico, também nós não vamos julgar o momento que ela sai, porque ela não é, a gente vai avaliar, vai levar várias questões em consideração, mas tem uma implicação que é dupla, é de quem está sendo escutado e é do terapeuta que acompanha esse caminho, essa jornada. Mesma coisa, acredito que seja com quem é supervisionado, né? Então, assim, se a pessoa não quer se colocar, se ela bota um monte de barreiras e ela não quer ser incomodada, a palavra que você usou, eu achei assim fantástica para o processo todo de supervisão. Então, você precisa ser incomodado para poder não se apegar ao ego o tempo inteiro. Porque senão você se apega a uma máscara, uma identidade de supervisão, né? Eu sou o super. E aí a pessoa que está buscando alguém para poder orientá-la também fica, não sei, desperta reações nela, né? Sim. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, se você já teve alguma experiência nesse sentido, como é que tu vê isso? Eu tenho um grupo aqui que foi foi a primeira experiência. E sou Uhum, eu, a Sabrina e a Patrícia. A gente faz um grupo de supervisão aqui, uhum, né? E já tem um bom tempo já, né? A gente colocou no grupozinho a supervisão alquímica, né? Que a gente faz dos nossos pacientes e a gente conversa e cada um traz, eu tento... Foi a minha primeira tentativa de fazer, de entender como era esse processo e de se colocar num local de total horizontalidade, os três, uhum, em que a uhum. gente vai, cada um vai trazendo, né, o seu caso, onde está enganchado, né, e não que seja praxe, mas quase sendo, a gente se engancha na gente mesmo, como eu estava dizendo. Justamente. E não tem como você mexer nisso sem se incomodar. Porque é o local de você. A cadeira começa a ficar. A criar uns pregos embaixo, a Você começa a poltrona querer se dói, mexer você. demais, você escuta aquilo, aquela você, fala daquela pessoa, você vai você falar para o supervisor o que você está sentindo pois e é, a as posição reações físicas dizem mais do que as palavras até. também. Né? As posições não se acham, começa a dar dor nas costas e você não quer escutar aquilo. E depois é interessante, como na experiência que a gente tem, né? Só que eu tenho. A gente conversa e depois, na hora, parece que a ficha não quer cair, né? Aí você fica como que mastigando, fica como aqui, né, aquela palavrazinha dos bovinos, fica remoendo, volta. E depois de Uhum. um dia, dois, alguma coisa, aí chega sempre a Ana, eu acho que foi até ela que entrou aí agora. Ana Patrícia. A, Pat- ou a Patrícia, ou a Sabrina, ou eu, manda mensagem, diz, porra, mas era isso mesmo. Puta, mas por que é que eu não vi isso? Como é que eu não vi isso? Ou seja, é uma coisa que reverbera em você, que se ilumina em você e Uhum. que você leva para o processo daquela pessoa, né? Que você percebe que tá como mais uma vez, não é questão de certo ou errado, né? É uma questão de que eu não estava enxergando naquele Isso. momento. Eu estava nas minhas ilusões inconscientes. Aí a gente volta A para percepção coisa, no processo volta de para o a mito de percepção. Édipo, né? Que até a gente estudou ainda hoje, é assim que quanto mais a gente se aprofunda nele, mais não chega no fim. Eu nunca vi. Assim, se a gente está falando de mito, do seu mito, meu mito hoje é ou a imagem que eu tenho é aquele de Édipo quando ele se cega, porque Édipo Uhum. ele só passou a se enxergar quando ele se cegou. O Uhum. paradoxo é esse. Ele procurou a vida toda por ele mesmo e não achava. Uhum.
né? E metaforicamente é esse momento em que você se cega, você começa a enxergar de dentro. Você para de ver para fora e começa a olhar para dentro. Uhum. Eu paro de querer mensagens do oráculo, eu paro de querer que alguém me diga a verdade, e eu olho para dentro de mim, e aí essa busca é uma busca que envolve justamente, principalmente, essa cegueira inicial, né? Eu reconhecer que eu estou cego, que eu não consigo ver, que eu Que eu tô nunca patinando, tô vi. incomodado. Não, Eu pior nunca vi. é o que eu nunca vi. O Édipo é exatamente isso. Porra, minha vida toda eu nunca vi. Uhum, E essa é uma outra coisa que a gente vê na análise, que é o histórico, né? Uma das coisas que na supervisão a gente cobra bastante um do outro é o histórico do paciente, uhum, a história de vida uhum, dele. Porque quando uhum, ele começa a enxergar de uma outra forma, aquela história muda. Ele começa a entender o porquê de ter feito, o porquê de não ter feito. E uhum, essa é a única forma que a gente tem de modificar o passado. É dando uma nova interpretação àquela história. uhum. Né? E aí você tocou num ponto-chave, Harley, que é a diferença a básica da psicologia junguiana, né, de Jung para Freud, quando nós não vamos nos deter nessa preocupação com a história de vida da pessoa só para entender as causas, o que é que causou aquela dor, o que é que causou, o que é, quais são as causas. Só quer dizer, não é cavar, né? Não é cavar aquele buraco só para cavar. Mas o Jung sempre pensava que tinha uma finalidade, que todo aquele sintoma tinha um para quê, tinha uma finalidade. Pois é. Então, você procurar, eu também vejo que isso é fundamental num processo de supervisão, é conhecer a história do paciente para ajudá-lo a ressignificar e ele entender que ele tem uma missão, que ele tem um porquê, ele tem um para quê. Qual é o propósito, o seu propósito na vida? Se a gente perde essa visão, eu acredito que essa é a pedra angular do processo de supervisão em psicologia analítica. Que se a gente perde essa visão de que o paciente ele não é só construído por histórias, por narrativas, mas que ele também reconstrói, ressignifica, ele tem uma causa, mas tem uma finalidade. Parece tão básico falar disso, mas se perde no nosso trabalho, muitas vezes, os terapeutas ficam preocupados com a história, sem entender que essa história nós vamos recebendo e percebendo como é que o paciente está ressignificando, o analisando está ressignificando. Pois E é. nesse modelo de supervisão é isso, né? Esse É modelo de transformar. supervisão é uma das coisas que o Arnaldo mais bate forte, firme mesmo com a gente lá, é exatamente isso. Histórico. Qual o histórico? Pesquise com o paciente, viaje na história dele, instigue, porque não, assim, quase sempre, pelo menos eu escuto aqui na minha clínica, muitas vezes a pessoa, cara, eu não lembrava disso da minha vida. Uhum, Eu uhum, não me lembrava disso. Como, assim, e até às vezes assim, como que eu não me lembrei disso? Né? Porque uhum. tá dentro da história. E a história não passou, não. Tá aqui. Isso não vai lembrar também na hora que tiver que lembrar, e se tiver que lembrar, é aquela história, a pressa, às vezes, do analista tá acompanhando aquela pessoa de querer fazer com que ela perceba, de querer fazer com que ela entenda. É por isso que E que a você. nossa função, né, regular, é como se fosse uma função de regular ali a velocidade, o ritmo, de olhar, olha, o ritmo é esse, você está querendo que a pessoa vá no ponto da história que ela não está preparada ainda. Ah, Daí eu me lembro da Von Franz, né, no Reflexos da Alma, que ela fala muito sobre esse processo. Tem coisas na projeção que a pessoa está projetando ali, mas ela não está no momento de perceber. Tem um processo ali de amadurecimento e é bem isso. Não tem como você. o tempo é outro. O tempo é outro, o tempo de cada um é único. Mas penso que esse ponto da história, do significado da história dentro do processo, mas não como algo que é reducionista, que vai dar um Não. rótulo, né? Pois é. É você trabalhar aquilo ali. Você está sempre entendendo de onde
algumas coisas vêm porque tá lá na história da pessoa, né? Vai contar e você tem que aprender a escutar isso. Uhum. Porque é interessante, porque tem essa história dita, mas também tem a história não dita. A história que não aconteceu, mas que está lá Uhum. também. Né? Uhum. São as fantasias, aí se não dita, aí você tocou no ponto que é uma habilidade. Eu penso o seguinte, eu vou também penso nessa questão de oferecer um grupo de treinamento para supervisão, e essa habilidade de treinar a escuta, né? Aprender a ouvir. Parece algo tão simples. Aí a gente pensa, não, Jung ele fala de transferência contra transferência, ele fala de arquétipo, ele fala de vários termos aqui, mas que é a habilidade de ouvir, que é isso, ouvir o analista saber ouvir o que a pessoa está dizendo, ouvir as fantasias, ouvir as suas próprias reações frente à fala do outro. Gente, é uma habilidade que requer, como você colocou, que você lê a poesia, escute música, leia outras coisas para você refinar a sua escuta. E aprenda a arte da empatia. Porque é um trabalho que vai exigir empatia, não, simpatia, estar junto com, né? Estar caminhando junto com aquele que você se propõe a dar as mãos para seguir uma trajetória. Né? É, muito bom. Falar nisso, eu me lembro de uma paciente, um analisando, que por mais que ela viesse, ela às vezes passava e errava o caminho. Uhum. Aí um dia ela sentou e disse, cara, por que eu sempre me perco? Né? E em cima disso, assim, parecia uma frase poética, assim. E não deixa de ser. Porque não era essa falta de orientação com o local onde é o consultório, não. Né? Uhum. Era uma Uhum. coisa de se posicionar diante da vida, né? Existia muito mais do que ela estava querendo dizer naquela frase. E a gente começa a trabalhar por isso, né? Assim, Isso. são pequenos pedaços. Eu me lembro muito, por isso que Jung dizia, estudou tanto oh meu Deus, alquimia, porque é exatamente a pedra vulgar. É. É aquela Uhum. pedra, o ouro está exatamente naquela pedra vulgar que está no meio da rua, que você joga fora, que você nem sabe que está jogando fora. Mas é ali que está o ouro. Isso. Né? E isso requer trabalho, dedicação, Nada, comprometimento, não existe ética. nada que seja importante que não seja construído com esforço árduo, né? E aí trazendo novamente a alquimia como metáfora, coagular seus conteúdos psíquicos, coagular sua história, construir a sua história Com certeza. de forma aterrada, né? Não é? E Fala, aí, eu acho que se deixar que a gente vai, né? Vai para mais 1 hora. pois é. Assim, eu tô sempre disposto aí, se quiser eleger outro tema para a gente conversar, sendo dentro dessa Tá. nossa psicologia aqui, que eu adoro pra caramba. Aí eu É. fico falando aqui porque é uma coisa que isso não é trabalho, né? Isso é Uhum, com prazer, certeza, é prazer, né? né? É um prazer árduo, com certeza, porque exige compromisso, exige ética, mas é só por conta de tempo mesmo. Eu ao encerrar, eu ia te pedir para que você dissesse um pouco falasse um pouco sobre a sua missão, né? O que você acha que é a sua missão? Também vou falar isso para a gente finalizar, falando sobre nossas missões, para que as pessoas que estejam nos ouvindo entendam a importância desse encontro. Também queria te agradecer, acho que foi um encontro importante para mim, porque eu estou numa retomada de um caminho também. Assim, é sempre importante ver quem estava com a gente nessa caminhada. Então, até chegar esse momento, eu recordei, eu lembrei do meu momento como supervisionanda, com o Aníbal, com meus colegas, né? Alguns que estavam aqui.
Eu vi alguns que estavam no grupo, outros que devem te acompanhar. Então, assim, nós ficamos felizes e ao mesmo tempo sabemos que é um trabalho de ficar feliz, mas sem aquela felicidade, porque eu estou presa ao ego. Mas o que a gente reconhece que é uma missão. Eu acho que já estou falando, né? É uma missão. Ai, cara, professora, eu acho que eu tenho essa dificuldade assim ainda de falar ainda nisso de mim dessa forma ainda um pouco, sabe? Eu acho que a missão, cara, a missão. É. Qual é? Eu não sei ainda, né? Que bom, tu Não, vem. é isso. Eu acho que é essa vivência assim, é você escutar algumas falas até de, 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 de pacientes. Eu tenho uma frasezinha de uma paciente que há pouco tempo atrás, cara, ela disse assim, cara, eu não sei o que você está fazendo, mas continue. Uhum, uhum, Né? Aí quando você escuta uma coisa dessa, assim, porque para se pensar a missão, você vê, tem que ter talvez um objetivo, um local para chegar, um, 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 uma meta, alguma coisa desse tipo, né? E a meta é uma meta coletiva, né? Não é uma coisa individual. Eu acho que o grande legado de Jung é esse, é você se conhecer como pessoa, como indivíduo, para entender a coletividade, né? De disso que a gente está passando hoje, dessa uhum, pandemia, que talvez uhum. seja alguma coisa à força para a gente entender esse espírito de coletividade, né? Ou seja, eu acho que assim teve uma das aulas que a gente teve lá, a gente terminou com um poema do John Donne, né? Quando ele fala das meditações, quando ele estava no leito de morte dele, ele é contemporâneo de Shakespeare, 1600 e tal, na Alemanha, ele estava morrendo na cama dele, e ele escreveu um livro chamado Meditações, né? Que é Uhum. tudo que ele vai, todos os sentimentos dele, e que depois esse poema gerou até aquele livro e o filme, Porque os Sinos Dobram, né? Sim. Porque Perfeito você falar disso agora. porque na época medieval as comunicações eram por sinos, e ele escutava o sino, ele sabia que alguém tinha morrido, né? E ele escreve que quando alguém da raça humana morre, é como se ele morresse também, porque se diminui, né? E ele termina, em certa parte, diz, não, não, não se preocupe por quem os sinos dobram, eles dobram por vós, né? Talvez a missão não seja para uma pessoa individual, a missão Uhum. seja exatamente isso, para o Tá coletivo, né? bom. Para a nossa, sei lá, nossa sociedade, nossa humanidade, né? É. Depois que você falou isso, não tem nem mais o que acrescentar, né? Porque só refletindo aqui que realmente acho que é uma missão que todo analista tem que pensar. Não, acho que não tem muito mais do que palavras para colocar aqui. Só te agradecer imensamente por ter aceitado esse convite, a gente dialogar sobre supervisão, sobre psicologia analítica. Foi um prazer te receber. Te receber é uma forma de falar, porque também fui recebida, né? Lógico. Foi uma troca muito rica. E aí, gente, quem quiser mais informações, o Rally está abrindo esse grupo de supervisão dele. Eu também tenho a intenção de trabalhar primeiramente com um grupo de psicologia feminino, né? E depois ver uma questão de questões com prática, mas acho que essa proposta que quem tiver interesse chame, fale, eu nem preciso falar que, enfim, Depois eu posso até lhe tudo foi mandar um falado. folderzinho que eu fiz, e se você puder botar no seu, divulgar para Eu mim. coloco, eu coloco aqui, coloco todo canto. É um prazer divulgar as pessoas, divulgar é uma forma de falar, mas é um prazer dialogar com
com pessoas que têm ética e têm propósito e pensam não só em si, mas no coletivo. É. Obrigado, professora. Foi um prazer estar aqui. Eu queria agradecer a oportunidade e das pessoas que escutaram também, agradecer a todos, né? E me colocar à disposição. Qualquer coisa dentro desse campo da nossa psicologia analítica que eu puder ajudar, conversar, quiser alguma outra coisa, estou aqui à disposição. É isso, gente. Ele tem muita bagagem, muita bagagem. Acho que dentro dessa essa moto que começou, a gente começou falando dessa metáfora da moto, ele foi juntando várias coisas, essa mochila dele, ele carrega. Então tem muito conteúdo, e além de conteúdo, tem essa característica que eu vejo que é essa humildade, essa ética e esse conhecimento ao mesmo tempo, né? E, e essa disponibilidade de estar se transformando. Minha admiração por você, Igualmente, tá bom? professora. É recíproca. Um Tá. abraço. Pois, um abraço grande. É, Tchau. tá.